Quero agradecer aqueles que se dispuseram a estar aqui nesse debate conosco. Esse debate está sendo gravado pela TV Câmara, é um debate que depois vai ser reproduzido e a gente vai poder utilizar também essas informações que vão ser apresentadas aqui de forma bastante ampla. Quero, desde já, a gente já começou esse evento aqui com a mesa composta, anunciar e agradecer a presença das duas pessoas que compõem a mesa aqui comigo, que é a Érica Cangi, presidente do Conselho das Escolas Municipais de Campinas, e o Rodrigo Augusto de Oliveira, que é promotor de justiça. Muito obrigado, aos dois por estarem aqui presentes, por terem atendido ao nosso convite. Da mesma forma, eu quero agradecer ao Ayrton Pereira Júnior, que é coordenador do Conselho Tutelar da região Noroeste, uma pessoa muito ativa e que tem dialogado conosco sobre o tema que a gente está aqui trazendo hoje, e a Juliana Seixas, que é da Vara da Infância e da Juventude, também agradecendo a sua presença. Também vejo ali a Margarida Calisto, não está aqui entre os registrados, mas a Margarida Calisto, que é conselheira de Previdência do município de Campinas e educadora infantil da cidade de Campinas, justamente na região Noroeste. Então, te agradeço pela sua presença. A motivação que nos trouxe até aqui, que nos organizou para que a gente propusesse esse debate, é a resposta que recebemos de requerimentos que foram realizados pelo nosso mandato. Na verdade, a questão do déficit de vagas na educação infantil é uma questão que eu acredito que deve atravessar cotidianamente a vida de qualquer vereador, dos 33 vereadores aqui dessa casa, porque, inevitavelmente, somos procurados por pais, por mães, às vezes na esperança, a meu ver, equivocada, de que a ação de um parlamentar possa, de alguma maneira, garantir um direito que o Estado não está conseguindo prover pelas vias adequadas e constituídas. Então, há muitos anos, eu estou no meu 6º ano como vereador aqui, há muitos anos a gente lida com os desafios que o déficit de vagas na educação infantil impõe ao nosso mandato. Quero, inclusive, antes de prosseguir, estava esquecendo de fazer essa menção aqui, nós fizemos esse convite também à Secretaria Municipal de Educação. Esse convite foi feito com bastante antecedência, mas, infelizmente, recebemos hoje um ofício da Secretaria Municipal de Educação informando, deixei o ofício, acho que com o senhor, promotor? Não sei onde é que ele ficou, mas é o que a secretária Solange Pellicer informou que teria outros compromissos e, portanto, não poderia estar presente. Não tem problema, promotor. Então, não poderia estar presente aqui no debate, o que certamente empobrece um bocado o nosso debate, na medida em que não temos nem a secretária e nem um representante da Secretaria Municipal de Educação para, talvez, esclarecer alguns dos achados que tivemos com base nos nossos requerimentos e outras coisas que nós vamos apresentar aqui hoje. Então, essa é uma discussão que, feito eu disse, é uma discussão importante aqui nessa casa. Essa semana, inclusive, nós votamos um projeto de lei que trata da criação de vagas, de cargos para a educação infantil. Um projeto que, a nosso ver, chega tardiamente, o que eu vou mostrar aqui mostra que ele é tardio, porém, chega e é, portanto, bem-vindo, na medida em que a gente entende que é indispensável a criação de novas vagas e, para isso, a gente precisa de novos trabalhadores que venham a suprir essas vagas, que venham a trabalhar nessas vagas que vão ser abertas. Da mesma forma, nós já tivemos aqui nessa casa, ao longo dos últimos anos, vários debates a respeito dessa temática. No ano de 2013, nós tivemos aqui uma discussão sobre a criação de um Bolsa Creche, que era uma tentativa da parte de alguns vereadores não me incluo nesse rol dos que tentaram essa iniciativa, mas de tentar criar um instrumento para poder subsidiar uma ação que é uma ação que, infelizmente, acaba se tornando uma ação cotidiana na vida da cidade, que são aquelas pessoas que recebem em suas casas uma quantidade grande de crianças, e acabam fazendo, na medida das suas condições, o cuidado para acolher crianças cujos pais precisam trabalhar, não podem estar com suas crianças ao longo do dia. E aí a gente vê várias situações muito delicadas que acontecem em diversos contextos na cidade, casas, às vezes, com uma quantidade enorme de crianças que estão ali sendo cuidadas, as pessoas recebendo algum tipo de apoio e tudo mais, mas que não passam necessariamente por nenhum tipo de regulamentação, de organização,
né? E aí havia essa iniciativa de tentar regulamentar e organizar esse setor. Isso acabou não vigorando, né? A meu ver, também seria um equívoco da Secretaria se tentasse sanar o déficit de vagas na educação infantil por essa via. O fato é que, desde aquele momento, essa discussão ficou um pouco em banho-maria nos espaços públicos aqui na casa, e também a Secretaria Municipal de Educação, vamos dizer, manteve essa discussão um pouco em banho-maria. Então, no começo desse ano, a gente realizou alguns requerimentos de informação, motivados justamente pela demanda que foi nos trazida por membros do Conselho das Escolas, por familiares que buscavam, de forma recorrente, ter o seu direito atendido, acesso à vaga de creche, e a resposta desses requerimentos nos preocupou sobremaneira. Então, eu gostaria, a gente fez ali uma breve apresentação, né, que fala, dá historiciza, né, o nosso déficit de vagas na educação infantil, né? A gente divide as vagas na educação infantil pelos agrupamentos, né? O agrupamento 1 é o agrupamento que pega de 0 a 2 anos e é onde se concentra, né, majoritariamente o déficit de vagas na educação infantil na cidade de Campinas como um todo. Aqui nós temos, então, o primeiro dado pode pegar o primeiro slide, Joyce, lá em cima, né, o que você tinha colocado. O primeiro dado é o déficit de vagas global na cidade de Campinas no ano de 2019, na data de maio, no mês de maio, né, conforme a resposta que nós recebemos, que tratava do mês de maio. Esse déficit, então, distribuído por NAED, né, são as regiões administrativas que a Prefeitura estabelece para para a área da educação. Nós temos 5 NAEDs. NAED Sul, que pega a região que vai no eixo da rodovia Santos Dumont e no eixo que vai para Valinhos, é uma região que tem aproximadamente 280 mil habitantes. O NAED Noroeste, que é a região que pega o eixo da Avenida John Boyd, depois da Anhanguera, né, todo o pedaço da John Boyd que nós temos depois da Anhanguera já é o NAED Noroeste, é uma região que tem cerca de 180 mil habitantes. O NAED Sudoeste, que pega o eixo da Rui Rodrigues, a Moreira, região da Vila União, aquela região do Campos Elíseos, é dividida entre o NAED Sudoeste e o NAED Noroeste, né, e ele tem mais ou menos 200 mil habitantes, um pouco mais de 200 mil habitantes, e aí os outros 2 NAEDs, que são regiões, inclusive, que têm indicadores socioeconômicos bem melhores do que essas outras 2 regiões, essas outras 3 regiões, né. A região Sul, vale dizer, tem uma diferença muito sensível, né, ela é frequentemente dividida entre 2 sub-regiões, a Sul-Leste e a Sul-Sul, né. A região Sul-Sul é uma região com uma vulnerabilidade social muito importante, que é o eixo da rodovia Santos Dumont ali, pega o Osiel, pega a San Diego, pega a região do Campo Belo, né, e a região Sul-Leste pega, então, os bairros que vêm ali no rumo para Valinhos. Nós aqui estamos, inclusive, nessa região Sul-Leste, né, digamos assim. Então, as duas outras regiões, que são a região Norte e a região Leste, né, que são divididas pelo tapetão ali, pela rodovia Professor Zeferino Vaz, né. Para o oeste ali nós temos a região Norte, para o leste a região leste da cidade, né. Então, são regiões que têm uma população aproximada de 200 mil habitantes também, e regiões que têm um déficit bem menor. Fica nítido, então, que a região Sul, Noroeste e Sudoeste concentram esse déficit de vagas, embora elas tenham uma população similar às outras 2 regiões, elas têm tanto uma demanda quanto um déficit de equipamentos bastante importante, né. E aqui, aí já no próximo slide, a gente pode ver a questão do déficit de vaga por agrupamento, né. Então, a gente já tem aqui, deixa eu pegar aqui o dado certinho. Nós temos, então, isso tudo veio, né, como resposta do requerimento, né. Então, o agrupamento 1 é o agrupamento que é berçário, né, e tem o agrupamento misto 1 e 2 também, que pega, ali vai até 2 anos. Por agrupamento, então, por região, de novo, nós temos na região Sul liderando no agrupamento 1 com 959 vagas, a região Noroeste e Sudoeste muito próximas, com 945 e 46 vagas de déficit, a região Norte com 637, então, de um déficit total na região Norte de 855 vagas, 637 estão localizadas no agrupamento 1.
e a região leste, das 513 vagas de déficit, 402 também no agrupamento 1. O agrupamento 2, então, a gente já tem um déficit menos expressivo nas outras regiões, né, na região norte e leste, bem menos expressivo, e mesmo na sudoeste e noroeste, um déficit menor. A região sul segue tendo um déficit muito significativo. E aqui, então, a gente tem um pouco da nossa preocupação, né, que é a questão do planejamento para o atendimento desse déficit de vagas, né, que é o que, na verdade, me causou maior vamos dizer, perplexidade, que foi o fato de que a Secretaria Municipal de Educação, na verdade, ela incrementa as vagas em algumas regiões, mas o planejamento geral para os agrupamentos, a gente tem ali depois, no próximo slide, uma distribuição, pode passar por agrupamento, esse acho que é o dado mais interessante, nós temos um planejamento de vagas para os agrupamentos iniciais que não é compatível com o aumento da demanda, né, e que definitivamente não atende o que é a demanda, e inclusive ele decresce entre o ano de 2018 e o ano de 2019. Então, em que pese a gente ter um déficit que não se resolve, um déficit que segue sendo muito elevado, né, feito a gente apresentou aqui nesses dados, o planejamento para agrupamento 1, em 2018, pensava em 4.198 vagas, e em 2019, 4.166. O planejamento para o agrupamento 1 e 2, o misto, de 2.006 vagas para 1.408 vagas. Então, é um déficit muito importante, né, e aí concentra-se o grosso da demanda, né, feito a gente falou, o grosso do déficit. Então, nós avaliamos que esse planejamento organizado pela Secretaria Municipal de Educação aponta para uma falta completa de perspectiva de resolução dos problemas, né. Então, a gente tem aqui um outro dado que não está presente na apresentação, que compara, então, a quantidade de salas, especificamente, né, no NAED Noroeste, que é um dos NAEDs que está aqui, inclusive, mais representado, isso nos preocupou bastante. No ano de 2017, para o agrupamento misto 2 e 3, nós tivemos, inclusive, uma redução importante de oferta. Nós tínhamos 4 turmas de agrupamento misto 2 e 3, caiu para 3. O agrupamento 3, nós caímos também de 174 para 172 vagas entre 2017 e 2019. Então, a gente, na verdade, não antevê aí, com essa situação, um enfrentamento consistente desse déficit. Existe uma promessa da abertura de 6 creches, né, com 250 vagas cada uma na cidade. Esse processo, a nosso ver, não caminha necessariamente para ser concluído ainda esse ano, e talvez ainda não também ao final da administração no ano que vem. Então, o fato é que nós temos hoje um déficit sensível, né, um déficit importante. Eu queria aqui trazer um dado que está aqui no meu celular, que mostra que o déficit total entre 2018 e 2019, esse dado não está no slide ali também, teve um aumento de 673 crianças a mais entre 2018 e 2019. Quer dizer, não há nenhuma mudança demográfica que justifique a gente pensar uma redução desse déficit suficiente para que a gente tenha um planejamento do atendimento ao longo dos anos, entre 2017 e 2019, que justifique a gente ter redução das vagas. Nós sabemos, é claro, que existe uma realidade orçamentária e uma realidade econômica que não é só no Brasil, né, ela não é só no município de Campinas, ela é nacional. Existe um corte importante do número dos recursos que são repassados no âmbito federal aqui para o município de Campinas em quase todas as áreas, né. Isso já é sentido em diversas áreas da administração pública, mas o fato é que essa é uma responsabilidade que a gente entende que o poder público municipal não pode se furtar, né. Então, é por isso que nós chamamos, enfim, os senhores aqui para que a gente pudesse fazer esse debate. E acho que é a partir dessas informações que eu gostaria de dar sequência na nossa discussão. Enfim, acho que essa era a apresentação inicial que eu queria trazer. A minha preocupação com esses dados que a gente trouxe. Acho que a Érica pode trazer algumas outras informações que também inspiram preocupação. Vou passar a palavra para ela. Muito obrigado.
Boa noite a todos e todas. Eu vim representando o Conselho das Escolas Municipais de Campinas para apresentar alguns dados que nos foram, né, trazidos pela própria Secretaria de Educação, quando solicitamos sobre a questão das matrículas ativas da rede, tanto da educação infantil, fundamental, EJA. A gente levantou o quadro completo, né, fez a solicitação desses dados, e a gente gostaria de apresentar para vocês. Então, essa é a primeira planilha que a Secretaria nos forneceu, com os dados das matrículas ativas de 2018, tá? Em dezembro de 2018. Então, assim, vai ficar um pouquinho difícil, né, porque são muitos números ali para a gente estar enxergando. Mais para frente, a gente construiu algumas planilhas para ficar mais visível o processo. Tá? Pode seguir, Joyce, por favor. E a segunda planilha com as informações de turmas e matrículas da educação infantil, de março de 2019, que foi quando a gente fez a solicitação dessas informações. Nesse gráfico, nesse primeiro gráfico, a gente pode enxergar as matrículas ativas dos agrupamentos 1 e 2. Então, o que fica muito visível e muito claro? Que, em vez de haver um aumento nos agrupamentos 1 e 2, que é onde a gente tem déficit, o que aconteceu? Exatamente o contrário. Diminuiu a quantidade de matrículas ativas. Tá? Pode seguir. Nos agrupamentos mistos, né, que é o do 1/2 e o 2/3, a mesma coisa. A gente teve uma redução de dezembro para março, uma redução de matrículas ativas nos agrupamentos mistos. Pode passar, por favor. Em contrapartida, no agrupamento 3, que é onde a gente encaixa a obrigatoriedade, né, onde entra a obrigatoriedade, a gente teve um aumento significativo de quase 1.000 vagas. Então, daí, esse último gráfico é o somatório completo da educação infantil como um todo. Então, em dezembro, eu tinha muito mais matrículas ativas do que em março, porque eu tive uma redução em AG1, em AG2, no misto, e só tive um pequeno aumento no AG3. Então, assim, como é que explica que a gente resolve essa questão de déficit de vaga reduzindo onde está o problema? Né? Pode seguir, por favor. E daí, aqui, eu fiz um comparativo das matrículas ativas por NAED. Né? Então, onde que a gente tem o maior índice de matrículas ativas na rede? Na ED Sudoeste. Tá? O lugar onde menos tem a quantidade dessas matrículas ativas é a Leste e a Norte, que como o deputado, o vereador apresentou, uma menor quantidade realmente de demanda efetiva. E o questionamento que eu vim trazer hoje aqui na Câmara foi justamente esse. Se o déficit de vagas é justamente nos agrupamentos 1 e 2, por que eu reduzo? Como é que eu resolvo esse problema de déficit de vaga diminuindo a quantidade de vagas? Esse é o grande questionamento. Nós sabemos que nós acompanhamos junto com o promotor, né, com o doutor Rodrigo, participamos das reuniões, temos acompanhado, né, a questão da construção das novas unidades educacionais. Tá? Mas eu fiz a somatória do último documento que nos foi entregue, né, que foi entregue para o doutor Rodrigo, somando tudo que a Secretaria de Educação propôs, né, apresentou como aumento real de quantidade de vagas de 0 a 3 anos, eu chego nem a 1.600 vagas. Como que essas vagas estão desaparecendo? Como é que realmente isso está sendo suprido?
ou não está sendo suprido? Como é que esses números mudam tão magicamente e falam que não estamos resolvendo o problema de déficit? Eu realmente tenho assim, muita dificuldade em conseguir enxergar como é que isso está acontecendo. Seria basicamente isso a apresentação nossa. Obrigada. Muito obrigado, Érica. Quero agradecer aí pelos dados. Acho que é importante a gente ver a questão das matrículas como um indicador, né? Vale trazer um outro indicador aqui, antes de eu passar a palavra para o promotor. Tenho aqui uma resposta dada pelo Conselho Tutelar de Campinas, da região Noroeste, para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uma resposta datada de julho de 2019, agora, bem recente. E só para apontar o quão grave essa questão é, né, nos atendimentos realizados até aquela data, totais do Conselho Tutelar, de 876 atendimentos totais, 398, ou 45,43% do total de atendimentos, eram justamente pais e mães buscando o acesso à creche para os seus filhos, né? Nenhum outro componente se aproximou disso. O atendimento espontâneo era de 22%, o total, as notificações de várias ordens eram de 19%, né? Então, a gente tem um diagnóstico muito claro de que essa crise da questão das creches é um ponto central da vida pública na cidade de Campinas, que mobiliza outros instrumentos de defesa de direitos e, certamente, inclusive, compromete parte dos seus recursos de forma importante, impedindo que outras tarefas que estão dentro do rol das suas responsabilidades possam ser cumpridas a contento. Isso é muito preocupante para nós. Enfim, quero, então, passar a palavra, né, para o promotor Rodrigo de Oliveira, agradecendo a presença aqui, e fique à vontade. Muito boa noite a todas, a todos presentes. Quero agradecer o convite, na pessoa do vereador Pedro Tourinho, para discutirmos um tema tão importante, não é, como a questão das vagas em creche e educação infantil no município. Cumprimento também a Érica, presidente do Conselho das Escolas Municipais, a todos os presentes e as pessoas já nominadas aqui na plateia. Bom, essa questão da falta de vagas em creche, não é um problema que aflige, como todos nós sabemos, né, o nosso país, o estado de São Paulo, e Campinas não é diferente, né? E, por conta disso mesmo, é que o Ministério Público, já de longa data, vem se debatendo sobre essa questão, né? Então, muito antes deste promotor de justiça chegar em Campinas, eu cheguei em 2014, os promotores que me antecederam aqui, na infância e na juventude, né, já vêm se debatendo com o problema e tomando uma série de medidas, né? Assim é que, há coisa de 20 anos atrás, foi proposta a ação civil pública, né, justamente visando, com o objetivo de resolver o problema da falta de vagas em creche em Campinas. Vejam, 20 anos atrás, né? E essa ação foi julgada procedente ao final, né, depois de muitos anos, inclusive resultou numa multa de mais de 5 milhões de reais à municipalidade, né? E isso já se encontra no Tribunal de Justiça, aí para finalidade de precatório, né? Além dessa questão coletiva, né, da ação civil pública, nós assistimos aqui no município de Campinas a propositura de diversas ações individuais, né, visando a obtenção de vaga em creche. Isso tem sido feito pela Defensoria Pública. Quando não se preenche os requisitos socioeconômicos, o próprio Ministério Público, também dentro de um determinado patamar, ajuiza essas ações, e quando a ação é ajuizada pela Defensoria,
o Ministério Público necessariamente atua nesses processos como fiscal da lei, com custos legis. Então, todas essas ações têm atuação do Ministério Público, não é? E as ações também individuais propostas por outras pessoas, através de advogados, né? Muito bem. Chegando em Campinas, em 2014, logo nos primeiros meses, eu fui procurado por pessoas da comunidade, inclusive um deles, que era do movimento Quero Creche, né, o Renato Nucci, procurou a promotoria para levar a sua angústia, né, com essa problemática no município. Então, a partir daí, e já detectando alguns problemas de eventual superlotação em algumas creches, o Ministério Público instaurou um inquérito civil, não é, para apuração da superlotação nas creches no município de Campinas, e claro que isso tem um reflexo na questão da ou da falta de vagas em creche no município. A partir, então, deste inquérito civil e das tratativas com a própria comunidade, nós realizamos, no ano de 2017, aqui neste recinto, na Câmara Municipal, uma escuta social, não é, para discutirmos e apresentarmos possíveis soluções sobre a problemática da falta de vagas em creche no município. E foi muito interessante, porque foi um evento bastante abrangente, não é, do qual também participaram na organização do evento. Eu me lembro dos vereadores, do Gustavo Peta, da Mariana Conte, foram muito atuantes, e vários vereadores estiveram presentes aqui no dia, inclusive, nesse evento, não é? E a Secretaria Municipal de Educação se fez presente também, junto com os conselhos tutelares, Conselho Municipal dos Direitos da Criança, Conselho Municipal de Escolas, enfim, a comunidade. Foi um evento bastante importante. Naquela ocasião, vereador Tourinho, nós deliberamos para a constituição de uma comissão, né, para o acompanhamento, monitoramento desse problema da falta de vagas em creche no município. Então, de lá para cá, a cada 2 meses, lá na Promotoria de Justiça, a gente se reúne juntamente com representantes da municipalidade, né, para acompanharmos as ações do município nessa direção. E posso dizer, não é, que existem ações, como foi mencionado aqui, não é, escolas, diversas escolas aí que foram construídas, abertas novas vagas, outras estão previstas. Entretanto, essas ações têm sido insuficientes, não é? Nós estamos com um déficit aí da ordem de 6.500, aproximadamente, que foi anunciado aqui. Ora é anunciado 6.100, ora 7.000, em torno disso, não é? É óbvio que a situação econômica do país teve um reflexo nisso também, não é? Muitas famílias que outrora procuravam escolas particulares, em razão do agravamento da crise do país econômica, passaram a procurar as creches públicas, não é? Mas, de qualquer forma, o poder público precisa dar vazão a isso. Sobretudo, se a gente analisar que lá no artigo 227 da Constituição Federal, a criança e o adolescente, não é, gozam de prioridade absoluta. E com maior razão ainda se a gente falar da educação, né, das nossas crianças. Dias atrás, eu estava analisando um artigo que foi publicado, acho que no Facebook, inclusive isso daí viralizou, do Nobel da Economia, não é, que disse que o investimento, não é, na primeira infância, na educação de crianças na primeira infância, previne a prática de crimes. É evidente, não é? Eu sei que o vereador é médico por formação, então ele sabe disso muito melhor do que eu, não é? É nos primeiros anos de vida que a criança ela
tem a sua formação que vai lhe acompanhar por toda a vida, não é? Então, é neste momento que a gente precisa garantir não só a alimentação adequada, os cuidados básicos necessários, mas também para aquelas famílias que se manifestam, não é, no sentido de que querem a vaga em creche, que esse direito seja assegurado. Porque assim, não é? Ainda que em relação às creches, a creche a gente não fale em obrigatoriedade, não é? Isso aí vai se dar a partir lá dos 4 anos, no ensino infantil, porém, a partir do momento em que o pai, a mãe ou o responsável legal daquela criança ou adolescente se manifesta pelo interesse na vaga em creche, ali se torna uma obrigatoriedade para o poder público, não é? Então, o poder público precisa se planejar para dar vazão a essa demanda da sociedade, não é? Então, vereador, nesta comissão, como eu já disse, nós temos acompanhado, a prefeitura tem apresentado as ações, não é? Inclusive, isso tem sido apresentado nos autos da própria execução da ação civil pública, não é? O planejamento da prefeitura para a construção, a abertura de novas vagas. É uma pena, inclusive, que nós não tenhamos hoje aqui um representante da Secretaria Municipal de Educação para poder trazer a visão da municipalidade também sobre essa questão. E volto a dizer, não se trata de colocar que a prefeitura nada está fazendo a respeito. Não. Tem feito, tem construído creches, tem feito parcerias com ONGs, quer dizer, existem ações sendo feitas. Entretanto, a preocupação da própria Promotoria de Justiça é que no ano de 2024, nós vamos concluir aí os 10 anos dos planos educacionais, inclusive do município, e no ritmo em que as coisas estão andando, ou seja, a criação de cerca de 1.000 vagas por ano, nós vamos chegar em 2024 sem atender a demanda, do município. Então, eu acho que isso acende um sinal de alerta para todos nós. Achei muito interessante os dados que vocês trouxeram aqui. Gostaria até, se possível, já vou solicitar que encaminhe a Promotoria de Justiça para que possamos também juntar isso no inquérito e tratarmos disso na próxima reunião já da Comissão de Acompanhamento de Vagas em Creche. A questão do atendimento maior do número de vagas no AG3 e justamente do atendimento menor no AG1 e no AG2. Quer dizer, isso é algo que precisa ser explicado também pelo poder público, Por que está havendo essa diferenciação? Sem dúvida, é algo que nós precisamos tratar, de forma que este planejamento seja feito de uma forma que, daqui a alguns anos, e a gente espera o mais breve possível, numa cidade pujante, progressista como Campinas, a gente possa dizer que o problema de falta de vagas em creche está equacionado. Por enquanto, ainda estamos um tanto quanto distantes disso, e lutando para que esse problema seja sanado. E daí a importância, inclusive, desta reunião hoje, mais uma vez aí agradecendo ao vereador Pedro Tourinho pela iniciativa. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, promotor Rodrigo Oliveira. Quero agradecer pelas colocações. É muito importante para nós a participação ativa da promotoria nessa questão, inclusive, vale colocar, o vereador Gustavo Peta pediu desculpas que não poderia estar presente aqui, mas a gente está na parceria, ele é o presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara e tem desempenhado um trabalho muito bom. A gente tem, inclusive, conversado muito sobre essa questão conjuntamente os nossos mandatos. Eu quero, então, abrir aqui a palavra agora para os presentes aqui, para o Ayrton Pereira Júnior, para a Margarida Calisto, para, caso alguém da Vara da Infância queira também fazer uso da palavra, deixá-los à vontade para fazer. Eu peço que façam uso da palavra ali, então, com o microfone, que o cerimonial está passando. Boa noite a
a todas e todos. Meu nome é Ayrton, sou conselheiro tutelar da região Noroeste. Bom, eu estou na região Noroeste como conselheiro desde 2012. Então, entre 2012, eu entro no conselho e a maioria dos atendimentos sempre de vagas em creche, né? As mães buscando as vagas em creche. E também tem um outro número que está nesse papel que o Conselho deixou para o Pedro, que é os atendimentos em escola, né, o atendimento que chega no Conselho Tutelar, que ele é de 13,12%. O que isso significa? Que as pessoas vão até o Conselho, seja no começo do ano, seja no meio do ano, com problemas com matrículas não no ensino infantil, ensino fundamental. Um pouco mais para frente dá para entender que isso pode aumentar. Eu vou mostrar como isso pode aumentar. Na região Noroeste, por um pedido que o Conselho fez, acho que é importante as pessoas saberem do papel do Conselho. O Conselho Tutelar ele é constituído para garantir direitos de crianças e adolescentes e, através do artigo 136 do ECA, o Conselho pode fazer as requisições, seja para educação, saúde e assistência social. E nós fizemos, então, um pedido para o NAED Noroeste para saber qual era o déficit de vagas nas creches. Atualmente, ou melhor, no mês 7 de 2019, nós temos 1.564 crianças na fila de espera. Quando eles encaminharam esses números, eu tinha um número de 1.874. Acontece que o NAED Noroeste, ele não só pega toda a região Noroeste, mas também parte da Sudoeste. Então, tem algumas escolas que fazem parte da região Sudoeste, que o NAED Noroeste faz esse gerenciamento e acompanha essas escolas. Então, eu arrumei os números, né, dei um jeito nos números. Hoje, no Conselho, então, nós temos 1.564 crianças na fila de espera. Desses 1.564, tem algumas regiões que chamam a atenção, porque são números a partir de 100. Eu tenho números menores, mas eu vou falar aqui os números e os bairros que têm números acima de 100 crianças na fila de espera. Na SEI Dr. Cláudio de Souza Novaes, nós temos 138 crianças na fila de espera, e é no Jardim Florense. A SEI Maria Amélia Ramos Massucci, que fica no Parque Valença 1, 101 crianças. A SEI Nave Mãe Rubem Alves, essa fica no Jardim Campos Elíseos, mas o número chama atenção, são 135. A SEI Nave Mãe Bonifácio Coutinho Nogueira, 136 crianças, fica no Residencial Cosmos. Eu tenho a Nave Mãe Professor Zeferino Vaz, com 133 crianças, que fica no Jardim Alto Belém. E, por último, nós temos a SEI Nave Mãe Dom Eduardo Robson, de Barros Cavalcante, com 190 crianças na fila de espera. Uma observação nessa do satélite Íris. No satélite Íris, tinha uma conveniada que ela foi fechada. Foi fechada essa conveniada, a prefeitura não providenciou alguma outra parceria, ou construção, ou abertura de novas vagas nessa região. Eu acredito que é por isso que esse número está em 190. Na última reunião no Ministério Público, foi informado que na região Noroeste deve ser aberta uma nova escola, onde hoje é o NAED Noroeste, para 255 vagas. Essa região do NAED, onde fica o NAED, é a região da Vila Bela, Jardim Garcia e Padre Manuel da Nóbrega. Tá? É onde eu moro. Que fica perto do Centro de Saúde de Integração. Atualmente é o Centro de Saúde. Isso, atualmente é o Centro de Saúde, que deve sair de lá em março. Bom, das 255 vagas que serão abertas ali no NAED, que aí vira uma escola,
eu peguei os números das 4 creches que tem ali no entorno. Então, você tem uma creche na Vila Bela, você tem uma creche na Vila Ibirapuera e você tem 2 creches dentro do Padre Manuel da Nóbrega. Essas 4, só a soma na fila de espera dá 231 crianças, que então entrariam 231 crianças no NAED. Porém, eu tenho teria uma folga falsa de 24 crianças. Aí alguém vai me perguntar, mas por que uma folga falsa? Porque eu não tenho somente 231 crianças na fila de espera, eu já tenho superlotação dentro das salas. Então, quer dizer, não adianta você abrir 255, porque você ainda vai ter a superlotação. Com a superlotação, então faltariam, em média, mais ou menos umas 150 vagas para dar conta, para que você tenha, então, 20 crianças ou 25 por sala, e assim por diante. O Pedro já falou sobre os impactos que tem dentro do Conselho Tutelar. Eu falo aqui pelo Conselho Noroeste, não falo pelos outros conselhos. Esse impacto, no último número que nós encaminhamos para o CMDCA, que é para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós tivemos no Conselho Noroeste um total de 876 atendimentos. Desses 876, 398 foi só para vaga em creche. Então, são 398 mães, pais, responsáveis, que foram até o Conselho para requisitar essa vaga em creche. Na última reunião no Ministério Público, foi feito o apontamento dessas 255, que ainda assim são insuficientes por conta da questão não só da qualidade daquilo que é oferecido para as crianças e para os adolescentes, para as crianças, mas também para os adolescentes, porque tem muitos irmãos que tomam conta dos seus, porque não tem vaga em creche. E aí a gente... Pais, né? Adolescentes pais. Adolescentes pais, mas nós temos os adolescentes que tomam conta dos seus irmãos em casa. E aí a gente vai discutir, inclusive, a evasão escolar, para dentro desses espaços, que acho que também a gente pode abrir um debate em algum momento a respeito disso. Porque, a partir de 2014, como não aumenta o número de oferta de vagas para as crianças, eu começo a entender que, provavelmente, 2020, 2021, se isso não for reduzido, nós vamos ter um colapso no fundamental. E aí, no ensino fundamental, que é o primeiro ano, nós vamos passar a ter uma hipersuperlotação, vou usar esse termo aqui. Porque nós já temos no Estado algumas salas com 35, 38, no Fundamental 1 e 2, né? E aí, provavelmente, então, estoura no AG3, estoura no primeiro ano, e aí daqui em 2024, provavelmente, pode vir a estourar, doutor Rodrigo, no segundo e no terceiro. Porque não vai estar suportando. Porque nós já temos superlotação em 2, daí nós vamos ter superlotação nas outras. A gente teria que falar de controle de natalidade, teria que falar da abertura de novas vagas, enfim, é uma série de coisas que nós teríamos que discutir para sanar o problema de Campinas, uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes. Uma das críticas que o Conselho Noroeste faz é que um governo que entra a partir de 2012 e não conseguiu se planejar para isso é complicado. É muito complicado. Sempre quando o Conselho Tutelar precisa da Secretaria de Educação, nós fazemos alguns requerimentos. Em sua maioria, nós somos atendidos, mas, pelo outro lado, nós vemos que existe um mau planejamento. Isso poderia ser melhor planejado, como, por exemplo, para o RT, se conversa de desapropriação, inclusive de colocar as pessoas num outro espaço. E para a escola, será que vale a pena, não vale? Será que não vale a pena um planejamento como esse, oferecendo para a população ou para quem, de repente, entende que aquele espaço pode ser vendido, o preço que realmente a pessoa entende que vale aquele espaço, enfim. Mas alguma coisa precisa ser feita para ser sanado esse problema. Porque senão não vai ser, e assim, não é sendo pessimista, mas 2024 provavelmente isso não vai acontecer.
tendo em vista que os números, inclusive, mostram que em dezembro nós tínhamos um número e depois ele acaba aumentando. Por fim, é essa a cobrança do Conselho, é a cobrança de um planejamento, de uma transparência, seja para o Conselho Tutelar Noroeste e para aquela região, seja para as pessoas, porque as mães chegam no Conselho por volta das 7h15. O horário que eu chego, elas estão, às vezes, com 1 ou 2 crianças de colo, e com a esperança, inclusive, de conseguir a vaga no mesmo dia, porque ela tem uma proposta de trabalho para aquela semana. E aí nós temos que falar para a mãe que ela vai ter que se organizar para deixar o filho ou filha com alguém, porque essa requisição ela não tem um efeito imediato. Ela tem um efeito, um valor legal, porém, só depois que uma ação é aberta, que só depois, quando o juiz dá o cúmplice, que ela vai conseguir a vaga dela. Então, o que o Conselho Noroeste está esperando é esse planejamento e o que vai acontecer daqui para frente. E, para terminar, nós questionamos, esses tempos atrás, os diretores das escolas com relação em como está a situação das escolas em termos de qualidade, material. Foi uma sugestão, inclusive, encaminhada pela promotoria, e nós não tivemos resposta até o momento. Então, existia essa outra pendência com a prefeitura, que a gente espera que ela seja sanada, que é uma resposta que nós queremos saber da escola, como a escola está, em que condições ela está, porque nós temos notícia que algumas salas de aula já não são, algumas bibliotecas já não são mais biblioteca. Elas viraram sala de aula, e eu entendo que o Conselho Noroeste entende que, quando uma biblioteca é retirada, isso é uma violência. É só isso. Muito obrigado, Ayrton. Então, Margarida. Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou a Margarida, como ele fala, mas eu sou mais conhecida por Guida na categoria. Sou servidora pública há 20 anos, sou monitora de educação infantil. Hoje é um cargo que é chamado de agente de educação infantil, né? Que eu entrei ainda, era monitor. Parabenizar aí ao mandato do vereador Pedro Tourinho pelo debate, que é um debate extremamente importante, e é um debate que aflige muito os trabalhadores da educação do município. Quem está no dia a dia, né, assim, falando já do ponto de vista, né, do olhar de quem é trabalhador, a gente tem sofrido muito esse estrangulamento, essa falta de condição de trabalho que a gente tem enfrentado, né? Aí a presidente do conselho, né, trouxe um questionamento importante, que é essa questão da diminuição de vagas justamente nos AG1s. Só para trazer um exemplo, eu sou monitora na região Noroeste. Em 2015, eu estava no agrupamento 1, né, eu estava atendendo ao agrupamento 1. A minha sala é uma sala que comportava 3 profissionais, que aí o módulo são 8 crianças por cada profissional. Então, nós tínhamos que ter, no máximo, 24 bebês, né? Então, o agrupamento 1, estou falando de bebê, né, na sua ampla maioria. E aí nós tínhamos matriculados na nossa sala 47 bebês. E a capacidade máxima era de 24. Para 3 profissionais. É óbvio que a gente fazia escândalo, tinha que chamar mais profissional para atender, mas aquele espaço era um espaço assim de conflito o tempo inteiro, né? Então, e com uma frequência de 38, diária de 39, quando vinha 31, a gente soltava fogos, a gente ficava feliz da vida, porque a gente ia atender 31 bebês para dar comida, para trocar fralda, para carregar no colo, para dar assistência, para gritar, não deixar o outro morder. Então, olha só o caldeirão que a gente vivia, né? E a administração, como que ela resolvia isso? Ela chamava os outros profissionais de outras escolas ou da mesma escola
para estar compondo o módulo, como a gente fala hoje, compondo o módulo, né? Ou seja, para fazer hora extra para ajudar nesse atendimento. E, assim, os profissionais de creche tem uma luta histórica nossa, que nós conquistamos em 2004, que foi a redução de jornada. Eu fiz parte dessa luta, né? Nós trabalhávamos 44 horas semanais, depois foi reduzindo, até lutarmos para hoje, que são 32 horas semanais, né? 30 horas em sala de aula de atendimento e 2 horas de formação. Isso é semanal. Hoje, os trabalhadores estão trabalhando semanalmente muito superior a isso, porque várias colegas minhas, várias, fazem hora extra cotidianamente, todos os dias, semanalmente, tem que fazer horas extras para poder garantir o atendimento, né? E aí eu estou falando hoje de uma rede, como eu sou da Noroeste, né? Como vários aqui já apontaram, essa falta, né, de planejamento, né? É uma rede que hoje vem atendendo demais uma demanda altíssima de crianças, inclusive com deficiência, e crianças portadoras, né, da TEA, né, que é o transtorno de espectro autista. Na minha escola mesmo, a gente está com investigação de 2 casos, eu estou com um caso, né, desse. Inclusive, a gente recebe lá a informação de que os médicos ali do centro de saúde, ou mesmo médicos particulares, orientam as mães para que coloquem os seus filhos, as crianças que são, né, portadoras dessa síndrome, que matricule os seus filhos numa escola pública, né, da rede, da prefeitura, porque sabe que tem atendimento. E tem mesmo. E eu defendo que vá para lá, né? Agora, não dá para a gente continuar nesse caldeirão que a gente vive. E aí vem essa questão também das ordens judiciais. O que a gente vê? Há muitas pessoas, é óbvio que eu mesmo, como profissional, muitas vezes eu acabo orientando as famílias a procurar, né, o espaço judicial. Não deveria ser isso, mas a gente vê muitas vezes ali o sofrimento, enfim, e a gente acaba orientando. Agora, tem muitas famílias que são tão vulneráveis que nem essa informação tem. E aí eles acabam ficando na lista de espera e ficam para trás, e vão ficando para trás, enquanto a lista de espera está sendo furada também pelas ordens judiciais, né? Bom, a administração, com relação a isso, a gente tem acompanhado um pouco o orçamento municipal, ela tem. Essa falta de planejamento também atinge o orçamento municipal, porque houve um crescimento na receita do município por várias ações aí que a própria Secretaria de Finanças tem feito, mas isso não tem sido refletido no serviço público, no atendimento à população, a população trabalhadora, aos filhos da classe trabalhadora. Isso não está sendo, né, de uma certa forma, refletido lá. Então, você vê, para nós que trabalhamos, ali chega, às vezes, materiais que assim, é um absurdo, né? O ano passado chegou para todas as escolas, né, as creches, um cofre para colocar não sei o quê, um cofre assim, absurdamente. A gente estava vendo a nota daquilo, absurdamente caro, absurdamente desnecessário, né? Parece que a gente vê que é uma queimação ali de recursos, a gente não sabe para quê. Então, essas são as questões que a gente vê, né, no cotidiano, no dia a dia, né? Então, essa questão das ordens judiciais, que estão crescendo muito, né, já há um tempo, que cumpre muitas vezes esse papel de furam a fila, a administração tenta resolver essa falta de vagas, né, colocando mais profissionais para fazer horas extras. Os profissionais estão ficando adoecidos. Nós tínhamos já baixado muito, né, a questão da apresentação de atestados médicos por conta do atendimento, né, do monitor, do trabalho. Nós tínhamos reduzido isso por conta da redução de jornada, agora a gente volta novamente a apresentar, assim, tem se apresentado muito esse quadro de adoecimento no trabalho, e nós não temos, né, para falar muito
claramente os espaços para discutir. A administração não abre, né, um diálogo, um espaço. Nós também não temos uma questão sindical muito complicada, né, internamente. Então, a gente valoriza bastante esses espaços e poder dialogar dentro desses espaços para trazer essas questões que tanto nos afligem. E, para concluir, no momento de crise como essa, o poder público garantindo um atendimento em saúde e educação, assim, ele pode conseguir muito amenizar os efeitos dessa crise, né? Porque é isso que a gente quer. Se a gente luta por serviço público de qualidade, se a gente luta por uma saúde, por uma educação pública universal para todos, minimamente o que a gente espera é que o poder público possa atender essa população de uma forma a contento, enfim, que venha amenizar os efeitos dessa conjuntura difícil que a gente atravessa. Na região noroeste, é uma região extremamente grande, teve construção de vários bairros lá sem planejamento nenhum. Quer dizer, cresceu, jogaram a população lá sem fazer o mínimo planejamento, o mínimo apontamento de equipamentos públicos para atender essa população tão sofrida. É uma população que sofre demais, gente, tanto na questão do transporte público, na questão do atendimento à saúde, é um caos. E essa questão da educação infantil, para nós, é muito cara, porque eu sou mulher, mas eu não defendo ela como um espaço só da mãe ou da mulher trabalhadora. Eu defendo ela como espaço de educação. E, para se ter uma educação de qualidade, não dá para o poder público apresentar ano a ano uma redução de vagas, não ter planejamento, não ter minimamente uma discussão com essa população que tanto necessita desse serviço. Então, parabéns aí, e quem sabe a gente possa ter algum encaminhamento para pressionar o poder público, né, dessa questão que tanto nos aflige. Guida, muitíssimo obrigado pelas tuas colocações. Acho que é importante a gente ouvir quem está... Acho que a gente está ouvindo aqui, na verdade, todas as instituições que estão envolvidas nessa questão, menos, infelizmente, a Secretaria Municipal de Educação. Quero perguntar se vocês querem fazer uso da palavra de alguma forma. Então, por favor. Boa noite, meu nome é Wagner, eu trabalho na Vara da Infância e da Juventude. Queria só dar o dado do número de processos que a gente tem e dizer que esse número de processos, na verdade, ele tem diminuído ano a ano, né? Em 2016, a gente tinha em torno de 3.020 processos, né? E em 2017, esse número baixou para 2.660, né? Em 2018, para 2.400, aproximadamente, né? É óbvio que aqui são processos, não são o retrato da quantidade de crianças, nem de vagas dadas, mas sim o número de processos, né? Aqui englobam também transferências, processos com mais de uma criança, processos que, às vezes, a parte desiste do processo e não é dada a vaga. Então, é apenas o número de processos de vaga em creche que a gente tem por ano. Aí, na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Como a gente está vendo que diminui a previsão de vagas, né, de um ano para outro, eu pergunto, essas vagas já não são subestimadas? Obviamente que eu não estou levando em consideração o atendimento, se é bom ou se é ruim, né? Se essas vagas já não são subestimadas justamente para receber essas vagas dos processos, porque se sabe que todo ano vai ter esse número X de processos e esse número X de vagas. Eu fico pensando, qualquer administrador, com mínimo, né, a gente sabe que não é muito, mas é o mínimo de planejamento, já não daria todas as vagas, porque sabe que vai receber um número X de crianças a mais. E aí eu pergunto, será que a gente não está gastando tempo, dinheiro e de todo mundo, né, para se fazer um processo desse, para dar uma vaga que, no final das contas, a prefeitura já não daria de um jeito ou de outro?
Como é o nome do senhor de novo? Desculpa. Wagner. Wagner. Bem, Wagner, te agradeço aí pela pergunta. Quero saber se... acho que eu vou responder aqui a pergunta, que eu acho que é interessante, até para esclarecer. Essas vagas, elas são as vagas que são oferecidas com base no que a Guida descreveu ali, que são os módulos, né? A prefeitura não oferece vaga a mais do que aquilo que está comportado nos módulos inicialmente, e é ao longo do ano, com os processos que definem a necessidade da matrícula, é que a gente começa a ter, então, a superação dos índices que são inicialmente estabelecidos nesses módulos. Então, é o que a Guida falou, começa o ano com 20 e poucos alunos, né? E acaba com 45, 47. Então, eu diria que a prefeitura não subestima a vaga, o que ela coloca é o número de vagas compatível com a oferta que ela tem. E o que acontece ao longo do ano é que isso vai sendo progressivamente dilatado às custas de um atendimento mais adequado. Foi descrito ali, né, o que deveriam ser 24 crianças para 3 profissionais, acabam virando 40 e tantas crianças para um número, às vezes, um pouco maior do que 3, mas que é 4, mas o quarto está ali numa espécie de puxadinho, dando um jeitinho, está descobrindo outra área que deveria estar recebendo atendimento, numa lógica de um atendimento aí sim, né, já, vamos dizer, que não caracteriza, né, também o cuidado pedagógico que a gente entende que tem que acontecer. Sempre que a gente faz essa discussão, a gente tem essa preocupação, né, que é a preocupação com a lógica do depósito de criança, que é uma das coisas que a gente não quer nunca que a educação infantil se transforme, né, e a gente faz essa discussão com essa clareza, porque também entre os gestores públicos, muitas vezes, essa racionalidade acaba começando a vigorar. Fala, não vamos trocar qualidade por quantidade, né? E acaba que a gente entende que isso é muito deletério, né? Do ponto de vista pedagógico, é um período extremamente precioso para o desenvolvimento cognitivo, intelectual dessas crianças, né? Aí eu falo até como médico a importância, né, da correta estimulação de uma oferta educacional que seja rica, que seja compatível com as necessidades de uma criança nos primeiros 2 anos de vida, é muito determinante de um monte de coisa na vida dessas crianças. Evidentemente, nada é irreversível, nada, enfim, tudo a gente pode depois enfrentar, mas digamos que é muito determinante, é um período extremamente precioso para o desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança, como a gente fala na medicina, né? Então, a gente não tem como dimensionar o tamanho do prejuízo, por exemplo, da gente começar uma sala com 24 e acabar com 47, né? Então, eu não acredito que esteja se tratando de uma espécie de uma previsão, sei lá, o gestor já espera um overbooking ali, então ele já começa jogando para baixo para depois estar para cima. Quisera fosse essa a situação, porque aí talvez... A dúvida é só a seguinte, vereador, esse número não se repete todos os anos? Sim, por favor, promotor, fica à vontade. Bom, eu entendo a sua preocupação, não é minha também, e acho que a Secretaria de Educação tem que nos dar essa resposta, né? Mas, assim, não é difícil da gente imaginar que realmente existe entre aspas, uma mágica ali, né? E eu já indaguei isso, né? Falei, viu, como é que vocês fazem para atender, né, as requisições judiciais que vão surgindo ao longo do ano? Então, eu acho que já tem um certo número ali, que a gente não sabe exatamente quanto, mas que de reserva, né, que já deixam aguardando justamente a chegada das requisições judiciais. Agora, sobre isso, eu gostaria também de dar uma palavrinha, Guida, né, eu entendo a sua agonia, né, que é um problema sério, a gente tem que zelar também pela questão do limite, não é, máximo de alunos, que isso diz respeito à saúde das crianças, dos professores, funcionários também, não é? Qualidade do ensino. Mas, quando a gente fala de vaga em creche, não é, nós estamos falando do artigo 208, inciso 4º da Constituição Federal, né, que prevê que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil em creche e pré-escolas, crianças até 5 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente também tem um dispositivo, não é, similar, lá no artigo 53, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 4º,
inciso 4º. De forma que é um dilema, mas a gente não temos como impedir o cidadão de se socorrer da justiça. Não é? Isso está no nosso ordenamento jurídico. Agora, o poder público que tem que justamente se estruturar, não é? Para dar vazão a isso. Né? O que eu vou dizer quando chega a mãe desesperada na promotoria, ou o defensor público também, quando recebe lá na defensoria? Não vou entrar com ação porque já existe muita criança na fila de espera. Quer dizer, então, eu entendo, é um dilema mesmo, né? Mas, por outro lado, é um direito assegurado, e a gente não pode, não é, tirar esse direito desses pais, desses responsáveis, de ingressar com essas ações, que, em última análise, também acabam servindo como um instrumento de pressão ao próprio poder público para a abertura de novas vagas. Né? Tá certo? Agora, de fato, a preocupação dele, né, eu acho que é pertinente, eu entendi, né, o que ele quis dizer. Aí acho que passa pelo planejamento da prefeitura, né? Talvez de deixar algumas vagas de reserva, já esperando as decisões judiciais. Só para explicar, assim, promotor, a gente não tem nenhuma divergência com relação a isso, entendeu? Eu sou uma das pessoas que defende serviço público universal. Terminei minha fala falando isso. Serviço público universal de qualidade. Então, assim, é essa a questão que eu coloco. E o que me surpreendeu para eu ter feito, inclusive, essa fala, quando a presidente do Conselho falou que houve uma diminuição. Por isso que a gente entende que o número de ordem judicial no AG1 é exorbitante. Quer dizer, é por isso, se ele tivesse ampliado, a gente não estaria sofrendo isso lá. Então, ele diminui a oferta de vagas, né, como ela colocou, no AG1, que é onde a demanda é maior, e aonde que vai estrangular? Vai estrangular lá onde já tem. E não existe essa questão de jogar para menos, não existe, porque, assim, cada escola tem um número, uma quantidade de profissionais, que é aí que ele falou módulo. Né? Então, o que é o módulo? É o número de criança, é o número de adulto que vai atender a quantidade de criança. Então, se naquela escola tem 3 crianças, tem 3 profissionais no AG1, vai ter 24. Nunca ele joga para menos. E essa programação, esse planejamento das vagas, essa oferta, é feito na secretaria. Isso não passa pelo diretor da escola. Ele não tem essa autonomia. A lista já vai para lá, porque é um cadastro que é feito, a lista já vai para lá e já vem as salas formatadas. Na minha escola, esse ano, nós estamos sem uma profissional no AG1, que está sendo coberta a vaga dessa profissional com hora extra, mas tem a quantidade como se essa profissional estivesse lá. Então, não é ofertado menos. Por exemplo, são 24 no AG1, são 28 no agrupamento 2, vai ter as 28. O que chegar depois vai subindo, e aí a gente vai se virando para atender. Entendeu? Então, a gente vai se virando. É isso. O que nos salva, muitas vezes, é a frequência. Às vezes, período de frio, a criança pode ficar doente. Isso que nos salva um pouco, que nos alivia. Mas, com relação a isso, vai subindo o atendimento. Não tem para menos o número de vagas. É aquele número que vai ser ofertado e acabou. Só um complemento, né? A questão da superlotação, acho que é muito importante também estar dizendo isso aqui. Nós temos aquele inquérito civil, né, instaurado para apurar, para acompanhar isso. Então, os casos que chegam à Promotoria de Justiça de superlotação, rapidamente o Ministério Público, não é, cobra a resposta da Prefeitura, atitudes para resolver. Eu me lembro que eu cheguei, inclusive, alguns anos atrás, eu fui pessoalmente na creche, acho que Carlos Drummond de Andrade, Pezinhos Descalços, e eles solucionaram o problema. Tá, então, você mencionou uma creche, não sei se ainda está com esse problema, não está mais, né? Era isso que eu queria falar. Eu dei o exemplo de 2015. Hoje, o AG1 também está acima do módulo. Nós temos já profissionais fazendo hora extra para cobrir. A sala é de 24 bebês, hoje ela está com 32 matriculados. Isso pode subir, nós estamos em agosto, isso pode subir. Tá? Então, assim, nós já estamos com 32. Não chegou ainda no exemplo que foi 2015, até eu
Acho que é isso mesmo, porque houve uma redução, como ele falou, que naqueles anos estava explodindo. Cada ordem judicial que chegava, a gente arrepiava o cabelo. A gente falava o que a gente vai fazer. Então, é isso. A escola que eu trabalho é a escola do Wagner, que está sempre lá com você, junto com a SEMEC, lá brigando por condições de trabalho também para atender essas crianças. Hoje já teve uma redução lá, até porque houve outras ofertas, Nave Mães ali na região que está atendendo. Mas ela ainda continua subindo por o atendimento por ordem judicial, sim. Bom, falar um pouquinho da ordem judicial, porque o Conselho Tutelar é que faz a requisição. Então, como é que funciona todo esse processo? O pai e mãe, o responsável, vai até o Conselho com a inscrição que ela fez numa unidade escolar. O Conselho faz a requisição, os responsáveis vão até a escola, pegam a negativa. Nesse mesmo momento, eles estão entrando em contato com a defensoria, entra em contato com a defensoria, ela agenda uma média de 45 ou mais ou menos, não vou conseguir precisar, dessa vaga sair, então o juiz dá um cumpra-se e a criança consegue a vaga dela naquela unidade. Que, inclusive, que bom que nós estamos gravando, porque daí as pessoas saibam, é importante que as pessoas saibam que existe esse dispositivo do Conselho para que elas consigam a vaga delas. Aí tem um outro lado que nós sempre tivemos não vou dizer problema, mas sempre nos questionaram, poxa, essas vagas, essas ordens judiciais, essas requisições que vocês fazem. Vou usar da minha fala do Dr. Rodrigo. Eu não vou prevaricar, eu não vou deixar de atuar. Eu fui eleito, votaram num conselheiro para que ele, então, cumprisse o papel dele. Qual que é o meu papel como conselheiro? É fazer a requisição. E aí existe uma dinâmica do poder público e não dos funcionários públicos de fazer com que isso fique estigmatizado no Conselho Tutelar. E, às vezes, isso é fala de gestores. Eu compreendo totalmente do lugar deles, porque o Conselho também tem responsabilidade com criança e adolescente. Só que eu não vou assumir, o Conselho Tutelar Noroeste não vai assumir a irresponsabilidade do poder público. Como o Judiciário também não pode assumir a irresponsabilidade do poder público. E que pena que eles não estão aqui para a gente poder conversar. E não é uma questão de má relação, nada disso. É uma questão de responsabilidade. Eu sou cobrado pelo meu trabalho onde eu estou. Do mesmo jeito que o funcionário público também é cobrado. Então, é importante que isso fique registrado, que o Conselho Noroeste tem uma preocupação, não só com as crianças e adolescentes, mas tem uma preocupação com as famílias e tem a preocupação com os funcionários que estão na ponta, sejam eles da saúde, da educação, da assistência ou qualquer outro. Tanto que, quando os casos chegam no Conselho Noroeste, a gente procura discutir, inclusive, para prever a segurança de quem está lá na frente. E que, muitas vezes, falta estreitar um pouco mais a relação para que eles consigam entender. Então, não dá para colocar na conta do Conselho Tutelar a superlotação de creche. Não dá para colocar na conta do Judiciário a superlotação de creche ou essas vagas que não são preenchidas, ou melhor, as crianças que não entram e não têm a sua matrícula efetivada. Uma outra coisa que é a questão de oferta, eu acredito que o que eles fazem é diminuição de oferta. Isso é uma coisa que a gente pode pensar, mas aí não estão aqui para responder, e também não estou acusando, estou supondo. Porque se eu tenho uma diminuição da oferta na frente, eu estou fazendo, sim, um planejamento de um possível número de ordens judiciais que eu vou receber num próximo ano. Sem contar com as mães que estão na fila esperando vaga já faz 3 anos. Não é 1 nem 2, é 3. Quando as pessoas procuram o conselho, mas eu não sabia. E não se trata de furar fila. Não existe mãe, pai ou responsável que fura fila quando vai no Conselho Tutelar. Na verdade, ela está buscando o direito do filho dela. Quem dera que todo mundo fizesse isso. Nossa, mas você então está querendo provocar um colapso? Não, não estou provocando, não estou querendo provocar um colapso. O que eu estou querendo é que cada criança que está fora da escola tenha a sua entrada na escola, seja ela com matrícula obrigatória ou não.
porque a partir dos 4 meses a criança tem o direito de efetuar a matrícula e está dentro de uma unidade escolar. Então, com isso, gera desigualdade, as crianças não estão dentro das creches, sem contar que as pessoas se esquecem. A escola é um espaço de segurança para a criança, seja de segurança alimentar, seja de segurança a partir de uma violência, seja ela física ou até mesmo outras violências. Porque tem muitas famílias que, a partir da falta de recurso, precisa ter as suas crianças dentro das unidades para que minimamente consigam ter 2 alimentações. Porque tem muitas que não têm, e os casos de famílias que estão sem recursos, que estão chegando no conselho, aumentou significativamente. Quando a gente vai discutir, então, por exemplo, quando a autoridade maior do país diz que não tem fome no Brasil, eu vou pedir para ele, então, ir até comigo na região noroeste, para eu apresentar para ele que a fome existe sim, e que, inclusive, a gente faz provocações para que a gente possa ter hortas comunitárias, porque também é papel do Conselho prever aquilo que pode acontecer de ruim para as crianças. Então, a gente participa dessas discussões justamente para que isso seja diminuído. Então, o espaço da creche é um espaço de segurança. A creche ela faz parte do sistema de garantia de direito. E sem contar também, para finalizar, que é o PIC, que é o Plano da Primeira Infância, Campineira, que prevê que todas essas crianças de 0 a 6 estejam na escola, em que momento que elas vão estar, se eu tenho um déficit só em uma região de 1.500 crianças fora da escola. Então, eu estou falando de 1.500 crianças que parte delas não tem segurança alimentar e também podem estar correndo riscos de outras violências que não cabe citar aqui agora. Bem, eu agradeço ao Ayrton pelas colocações, acho que é importante a gente construir um debate mesmo a respeito dessas questões, e depois, claro, nós vamos encaminhar isso tudo aqui para a Secretaria Municipal de Educação, que vai receber alguns requerimentos de informação como um instrumento para dar sequência a essa discussão, né? A gente não faz a discussão presencial, mas a gente já realiza por meio dos requerimentos. Eu acho que a gente está caminhando aqui para fechar essa discussão. Já me comprometo com o promotor pelo encaminhamento aqui dos resultados desses requerimentos. Vale colocar que tem um outro requerimento de informação que eu não tinha trazido aqui, e que é um requerimento que também chegou a resposta para a gente agora, recentemente, que trata do déficit de professores na educação infantil, de modo geral, na cidade, né, que é um requerimento em que a Secretaria Municipal de Educação afirma ter uma ausência total de 153 professores na educação infantil, sendo que a região noroeste tem 37 professores de déficit, a região sudoeste teria 50 professores, a região leste 17, a norte 20 e a sul 29 professores. Hoje, né, o déficit de 29 professores é um número importante. E aí tem essa discussão que está sendo feita sobre a abertura dos novos equipamentos, né, que foi também parte das respostas que nós recebemos, uma previsão de 6 equipamentos a serem inaugurados em 2019, e ao que tudo indica, provavelmente só no final do ano. Nenhum desses equipamentos foi inaugurado esse ano ainda, né, e não estão em vias de serem inaugurados, não é que está já esperando só cortar a faixa, eles ainda estão em processo de organização e construção. Se isso é a previsão até o final do ano, não sei se da gestão, Jonathan, não sei se se a Érica quer trazer essas informações. Se isso se concretizar, a previsão, dado o déficit que nós temos hoje, é da gente acabar 2020 com um déficit aproximado de 4.500 vagas de educação infantil ainda estabelecido, pelo menos conforme os cálculos que a gente tem aqui. Eu espero que esses números constem no planejamento que nós teremos para o ano de 2020 também, porque para o ano de 2019, feito a gente mostrou aqui, apesar da abertura de novos equipamentos e tudo mais, o grosso da ampliação de vagas se deu no AG3 e não no AG1. Então, é uma certa contradição aí a fala pública da Secretaria Municipal de Educação, que nega que haja uma morosidade na abertura de vagas, etc., mas que, quando apresenta, de fato, quais são as vagas que foram criadas, elas não são
compatíveis com essa afirmação. Enfim, quero abrir, então, a palavra uma última vez aqui para os membros da mesa, para a gente poder fazer as considerações finais, já agradecendo muito a presença dos senhores aqui. Bom, então, quero agradecer muito o convite do vereador Pedro Tourinho. Eu acho que esses espaços são importantíssimos, né, para a gente discutir a problemática da educação infantil, da falta de vagas. Chamo ainda a atenção, né, que nós teremos a Conferência Municipal de Educação no município de Campinas, né? Daqui a poucos dias, já tivemos no final de semana passado aí a pré-conferência, não é? Então, é um espaço importante também para a comunidade se envolver, não é? E cobrar a efetivação dos seus direitos aí na área da educação, não é? E esperar que possamos avançar no diálogo, né? Essas reuniões que nós temos feito lá na promotoria a cada 2 meses, a Secretaria de Educação ela tem participado, né? Assim como vereadores que estão atuando na área de educação, da infância e da juventude, Conselho Tutelar, CMDCA, Conselho de Educação, né, do município, enfim, vários órgãos têm participado, e isso tem sido muito importante para a gente tentar, a despeito das dificuldades existentes, orçamentárias inclusive, encontrarmos ali algumas saídas para situações emergenciais e para pensar também no planejamento. Então, dentro disso, que eu solicitei ao vereador, né, ele disse que vai remeter aí à promotoria, esses dados que foram apresentados aqui são muito importantes. Eu fiz menção a um artigo, tá? Quero dizer aqui o nome do autor do artigo, que investir em educação para a primeira infância é a melhor estratégia anticrime. Esse artigo saiu no G1, no dia 25 de agosto, é do James Heckman, que foi já ganhador do Nobel de Economia. Vale a pena dar uma olhada. Então, muito obrigado a todos pela atenção, e a promotoria está de portas abertas, né, para continuarmos a debater esse problema e procurarmos aí soluções para enfrentá-lo. Muito obrigado, então, promotor Rodrigo de Oliveira, pela colocação, pela presença aqui. Então, a gente agora fortalece esse diálogo, pretendo estar acompanhando de forma mais intensa a Joyce, que é da nossa assessoria, tem estado mais presente aí nesse cotidiano. A gente pretende assumir esse enfrentamento com mais energia agora, com esses dados nas mãos aqui, porque fica muito clara a gravidade da situação, né? O senhor, a gente conversava aqui, sabe que eu sou médico sanitarista, minha especialidade é saúde pública, eu presido a Comissão de Saúde aqui da Câmara e lido também cotidianamente com outro sistema público de garantia de direitos que está em colapso, né? E aí acaba que a gente fica já super, vamos dizer, atribulado com o que representa tentar defender o Sistema Único de Saúde na cidade de Campinas, mas a gente sabe que a promoção, a Seguridade Social, que é o que efetivamente nós estamos tentando construir aqui com esse esforço conjunto, ela se dá a partir de um coletivo amplo de ações e a gente pretende construir isso com mais vigor a partir de agora. Então, quero agradecer muito e passar a palavra para a Érica, então. Eu agradeço o convite, estar participando aqui desse debate, né? E vamos continuar. Na minha apresentação, eu não cheguei a citar, eu sou mãe de aluno, né? Então, assim, o meu ponto de vista não é ponto de vista técnico, pedagógico, eu não tenho formação nenhuma nesse sentido. Eu sou dona de casa e culinarista, né? Então, assim, dados muito técnicos, muito específicos, eu não tenho, mas eu tenho essa visão de mãe, né? E choca muito. Choca muito. Acompanha esses números, está acompanhando sempre as reuniões lá no Ministério Público, e ver, né, sempre as mesmas respostas, os mesmos posicionamentos, e a gente não vê uma evolução, e isso me entristece muito. Tá? Eu agradeço a participação de todos. Obrigada. Bem, muito obrigado, então, a todos e a todas, e com isso a gente encerra a nossa reunião. Seria muito bom, né? Muito bom de estarem aqui para responder isso tudo.